Olá, alunos! Aqui é a professora Franciele, de Língua Portuguesa. Hoje a nossa aula é a aula 2 do Aprender Sempre, volume 2. A sequência é a sequência 3. Nessa aula 2, o tema é a linguagem da divulgação científica. O objetivo da aula é reconhecer as características da linguagem utilizada em textos de divulgação científica. Então, eu tenho aqui o texto 1 e o texto 2. Eu vou fazer essa leitura junto com vocês, para depois responder as atividades que seguem. Então, texto 1. Formigas são um dos grupos mais proeminentes de organismos da Terra e estão presentes em todos os ecossistemas terrestres, exceto em regiões polares, algumas ilhas oceânicas e grandes altitudes. Em termos de diversidade, abundância relativa e impactos ecológicos, as formigas desempenham um papel relevante em muitas comunidades, exibindo várias funções como detritívoros, predadores, granívoros e herbívoros. Em ecossistemas tropicais, as formigas são um componente notável, constituindo mais de 15% da biomassa animal total. Várias características têm sido propostas como responsáveis por essa preponderância ecológica, tais como o comportamento eusocial com operárias sem asas e presença de uma grande variedade de mecanismos intraespecíficos de reconhecimento e comunicação química. Uma fração significativa das atividades de forrageamento das formigas é realizada utilizando as plantas como substrato. A biomassa e a abundância de formigas sobre a folhagem em ecossistemas tropicais são especialmente altas quando comparada com outros habitats, chegando a 94% da abundância e 70% e 86% da biomassa de artrópodes. O texto 2. O mundo dos insetos é predominante entre todas as espécies sobre a face da Terra. E quem dominam esse vasto e estranho mundo, formado por pequenos seres, são as formigas. Pertencem à ordem Hymenoptera, o mesmo grupo das vespas e das abelhas. As formigas são insetos sociais que vivem juntos em colônias. Todas as espécies se agrupam em uma única família chamada de família Formicidae. Mesmo assim, as diferenças entre as diversas espécies são acentuadas, variando desde a formiga comum até as rurais, especializadas em cortar folhas e outras partes vegetais para garantir a própria sobrevivência. Esses insetos se distribuem por todos os continentes, exceto os polos. Ao total, existem cerca de 18 mil espécies de formigas, sendo 10 mil já foram descritas. No Brasil, são cerca de 2 mil espécies. Os problemas trazidos por formigas podem variar do simples e incômodo a picadas e até mesmo a infecções hospitalares. Então, qual é a temática tratada nos textos 1 e 2? Então, tanto o texto 1 quanto o texto 2, eles trazem a temática formigas. 2. Escreva no quadro a seguir pelo menos 3 informações que se referem às formigas com as próprias palavras do texto. Então, no texto 1, vocês podem colocar que estão em todos os ecossistemas, exceto em regiões polares, desempenham funções como detritívoros, predadores, granívoros e herbívoros. Constituem mais de 15% da biomassa animal total. Já o texto 2, vocês podem colocar que estão presentes em todas as partes da Terra, exceto nos polos, pertencem à ordem Hymenoptera, são insetos sociais que vivem juntos em colônias, agrupam-se na família chamada Formicidae
Há desde formigas comuns até as rurais, especializadas em cortar folhas e outras partes vegetais. Questão 3. Qual dos textos apresenta uma linguagem mais técnica? Retire do texto um fragmento que justifique a sua resposta. Então, uma sugestão aqui pode ser a linguagem do texto 1. Ela é mais técnica em relação ao 2. Isso é possível observar pelo uso das palavras detritívoros, predadores, granívoros e herbívoros. Além disso, o texto ele apresenta citação de autores, que colabora com a argumentação apresentada no texto. 4. Qual dos textos apresenta características de artigo de divulgação científica? Justifique a sua resposta. Então, uma sugestão aqui seria o texto 2. Tem característica de texto de divulgação científica, porque a linguagem ela é mais usual. Mesmo que percebamos presença de termos técnicos, estes são explicados minimamente. Questão 5. Os textos de divulgação científica tendem a ser mais objetivos do que outros, como poemas, por exemplo. Você consegue observar marcas dessa objetividade? Comente essa questão. Então, aqui uma sugestão de resposta pode dizer que o foco dos dois textos é a explicação ou a discussão de um tema, no caso, as formigas. Por isso, todas as informações sobre elas estão postas de forma objetiva. Isso é possível observar pelo uso dos verbos em terceira pessoa. Não foram identificadas marcas do eu no texto. Então é isso, pessoal. Com isso eu finalizo essa aula e até a nossa próxima videoaula.